Vamos ouvir agora o Swasnelson Kaninde. Eu estou a dizer bem Swasnelson Kaninde. O Swasnelson é do Museu Indígena de Canindé, Ceará, Brasil. Ele vai falar-nos precisamente sobre o museu, 25 anos de história, educação e mobilização étnica. O Swasnelson é estudante do mestrado interdisciplinar em Humanidades pela Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileiro, UNILAB, Ceará, coordenador do Ponto de Cultura Memória, Museu Indígena Canindé, professor da Escola Indígena Manuel Francisco dos Santos, integrante da Rede Indígena de Memória e Museologia Social no Brasil. Um breve resumo, a apresentação tem por objetivo apresentar a experiência localizada na aldeia Fernandes, estado do Ceará, no Brasil, que envolve a história pioneira de criação do Museu de Canindé desde 1995, levada a cabo pelo cacique Sotero, possibilitando a formação de um rico acervo que estão interligadas em torno das ações educacionais e de mobilização étnica do povo durante 25 anos de luta, deixando esta experiência premiada nacionalmente e atualmente reconhecida como uma das principais instituições museológicas brasileiras, cujo criador conquistou recentemente o título de Mestre da Cultura do Estado de Ceará, como Mestre da Museologia Indígena, principal referência dentre os museus indígenas do Ceará. Escutamos agora a apresentação do Swasnelson. Vocês, obrigado. Então, boa tarde a todos e a todas, né? Meu nome é Suzenalson, eu sou canindé, aqui do estado do Ceará, no nordeste do Brasil. Eu sou mestrando do mestrado da Unilab em Redenção, aqui também no estado do Ceará, e pesquiso há alguns anos, há alguns meses e algumas horas sobre os museus indígenas, né, que é uma coisa que a gente vem construindo, e é a experiência que eu vou contar para a gente aqui dentro desse processo. Como eu só tenho 10 minutos, então eu fiz um recorte mais ou menos por cima do que eu vou tentar explicar, e depois, se surgir alguma pergunta ou se alguém quiser entrar em contato com a gente para saber mais sobre essa metodologia, a gente pode estar apto a conversar, tá bom? Então, eu trago a experiência do Museu dos Canindé, né? Eu tenho uma apresentação aí para colocar, né? Esse ano é um ano muito importante para o Museu dos Canindé, porque é um ano que a gente comemora 25 anos de luta, né, e de resistência em torno da identidade étnica aqui no estado do Ceará, no Museu Indígena Canindé, que é uma trajetória que eu vou contar a partir de agora, que é uma forma de apropriação do espaço museológico que os Canindé, que é a história do cacique Sotero que eu vou colocar, que se apropriou desse movimento, né, para contar a história do povo, e a autoafirmação também dessa apropriação desse movimento, que o espaço de museu, como é uma história interessante, a gente pode colocar em outro momento, porque essa ferramenta não era e não é também, né, no reconhecimento nosso, de uma ferramenta de usuário indígena, é uma ferramenta do não índio que a gente teve que se apropriar. Pode passar para a próxima lâmina. Aí é o cacique Sotero, tá bom? No ano de 1995. Essa é a primeira pedra que começa a história do Museu dos Canindé, aqui em Aratuba, né, que foi a mãe dele. Ele encontrou no mato, e a mãe dele disse que era para guardar, mas que não era para dizer que era índio, né, porque naquela época, de 95 para trás, 95, foi a fase do nosso auto-reconhecimento enquanto indígena aqui na comunidade, dentro desse processo. E para trás,
A gente não podia dizer que era índio, porque se dissesse que era índio na comunidade e nas redondezas aqui do maciço de Baturité e dos sertões de Canindé, que são as regiões históricas onde a gente passou, a gente era morto porque não podia se autoafirmar, porque os latifundiários naquela época faziam muita pressão para cima dos povos indígenas, principalmente do povo Canindé. E aí essa pedra, ela representa o nosso primeiro objeto, que foi coletado no museu, né, colocado pelo cacique Sotero, e aí, a partir de então, ele foi juntando várias outras peças que foram de acordo com a história da comunidade e que se tornou uma referência dentro da comunidade do auto reconhecimento dentro desse processo. Né? Ele sempre cuidou dessas peças ele próprio, ele tem uma própria forma de classificação também para essas peças, de se chamar e se cuidar também. Ele tem uma técnica de empalhamento, onde ele empalha os animais dentro desse processo também, e que faz esse processo de classificação dentro dessa construção. E aí nasce, né, em 95, o Museu dos Canindé, dentro da luta do povo, que eram os objetos que os indígenas vinham juntando, e ele juntava e ia pregando. Sotero nunca tinha andado num museu, né, em 95 para trás, e aí ele teve a estratégia de pegar, a que a gente chama de pregar, né, colocando esses objetos na parede, para que depois foi que a gente descobriu que era a nossa resistência dentro desse processo de formação dessa construção. Pode passar para a próxima lâmina. O museu também ele entra dentro da luta pelo território. Né? Nós tivemos um grave acontecimento na nossa comunidade, que foi umas discussões entre o movimento indígena, né, e o movimento dos sem terra. E aí o museu entrou diretamente porque nesse espaço dessa formação a gente, né, encontrava esses objetos nas áreas onde os nossos guardiões iam plantar nos roçados, e aí dentro desse processo foi construído também a luta pelo território, que é a luta pela terra da Gia, que a gente chama, né, que é um território onde existem vários resquícios, vários objetos dos nossos antepassados. E aí quando eles iam para os coletivos, que é isso que a gente chama, quando vai para o roçado de muitos índios, aí eles começavam a encontrar, né, os cachimbos, as pedras, as cerâmicas, e aí eles começavam a trazer para o museu, e aí o museu também foi fortalecimento dentro desse processo de construção da luta pela terra, do contexto dos Canindé também. Pode passar para a próxima lâmina. Como nós tínhamos um espaço e o Sotero ele não tinha essa técnica, né, que, por exemplo, na museologia, que foi uma das coisas que a gente aprendeu quando foi para a academia, que existe uma classificação, que existe uma ação educativa, que existe a separação dos objetos por categorias, né? Isso aí o Sotero ele entende de uma forma diferente, e pouco nós fizemos também, mas que nós classificamos todos esses objetos dentro dessa formação do Museu dos Canindé, dentro daquilo que foi colocado na formação de um núcleo, que foi com a vinda de um professor da Universidade Federal de Pernambuco, que é o professor Alexandre Gomes. Ele veio fazer a dissertação dele aqui na nossa comunidade, e aí dentro desse processo ele nos ensinou as técnicas da museologia, que ele já tinha trabalhado há muito tempo no Museu do Ceará também, juntamente com o João Paulo, e aí nós formamos um núcleo, né, de alunos, de garotos, de meninos, de 11 a 15 anos naquele momento, da escola indígena. A gente trabalhava e tentamos formar eles nessas classificações, onde eles fizeram toda uma classificação desses objetos, desse processo. Pode passar para a próxima lâmina. Aí foi a primeira sede do Museu dos Canindé, aí era o quartinho onde o Sotero, né, criava esses objetos dele, que pregava na parede, e aí, numa estratégia de relação entre o museu e a própria continuação da cultura do povo, que foi crescendo, a gente teve que levar esse espaço museológico que o Sotero criou perto da casa dele, e aí a gente levou para perto da escola, porque como a gente estava trabalhando com a ação educacional com os professores, com a própria escola e a própria comunidade, as pessoas de fora vinham visitar também a escola e queriam visitar o museu. E aí, como a gente mora numa área de serra, as pessoas tinham dificuldade de chegar nesse espaço, e aí nós colocamos o museu para ser uma sede próxima da escola. E aí foi a primeira organização que os meninos fizeram de construção, de pintura, de formação.
Pode continuar, para a próxima lâmina. Então, aí são os meninos da primeira geração, onde eles tiveram a formação das ações educativas, tudo crianças da escola, onde foram formados, né, as catalogações dos documentos que tinham e que tem na biblioteca do museu, que hoje está diferente. Eles fizeram toda uma classificação, uma formação desses objetos de construção do museu, e aí nós desenvolvemos esse processo com essa primeira geração, onde hoje a maioria desses meninos não estão mais no museu, eles já estão na universidade, porque eles já terminaram o ensino médio na escola, né, e já estão na universidade. Inclusive, tem uma desses alunos que estão aqui, que é a Antônia Canindé, que ela está fazendo museologia na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que fica lá no estado da Bahia, e ela está fazendo graduação lá em museologia, e o sonho dela também é fazer mestrado e doutorado nessa área da museologia, para voltar para a aldeia e trabalhar essa questão da museologia com os Canindé. Vou passar para a próxima lâmina. Aí, como a gente não tinha um espaço maior, né, aí já são as classificações que a gente fez, né, entra uma nova atividade dentro desse processo de construção social do povo Canindé, né, da formação. Nós queríamos que tenha um espaço maior. E aí entrou uma das coisas mais interessantes dentro do nosso processo, que foi o programa Pontos de Memória, naquela época de 2011, onde nós conseguimos ganhar, né, um edital do Instituto Brasileiro de Museus naquela época, e aí nós conseguimos construir a nossa primeira salinha do museu, perto da escola, próximo da escola, onde a gente já começou a manusear essas peças dentro desse processo de construção dos objetos, da própria formação, da catalogação que os meninos fizeram dentro dessa formação do museu. E aí tudo hoje fica próximo da escola. A gente já começou a receber mais visitações de outras escolas, de outros municípios, de outras universidades, tivemos outros tipos de formação também dentro desse processo social. Vou passar para a próxima. Aí, como os meninos da primeira geração já estavam saindo para a universidade, nós fomos obrigados a formar outra turma, que é a segunda geração, que foi no ano de 2016, né? Aí, nessa turma que saiu, só permaneceu a Antônia, né, que participou de 2 turmas, e ela participa como formadora também dessa nova turma. E aí esses meninos também já estão saindo esse ano, né, e estão indo para a universidade, e a gente já está pensando em formar a terceira turma, outra ação dos projetos que a gente está fazendo agora também, né, os processos educativos em torno do museu e da própria comunidade, eles foram crescendo, né, a participação da formação dos meninos, com as lideranças, o espaço cresceu também, nós conseguimos outros projetos sociais e construímos outras salas também, construímos uma biblioteca para o museu, uma OCA, que é de fazer os rituais e as reuniões ao lado do museu também, que precisa, que faz parte da escola, onde os professores e os alunos participam das aulas também. E aí o Cacique Sotero, nós não mexemos em nada da sabedoria do Sotero, nós deixamos todas as coisas que ele fez. Ele colocou as peças do mesmo jeito que ele colocou no antigo museu, só que com uma nova catalogação, né? Nós fizemos um livro de todas as peças, numeramos, fizemos toda a ação, e aí ele fez da mesma coisa, que são os saberes que ele fez desse processo, que são as coisas que ele chama, que é o tipo de categoria, de categorização que ele coloca dentro desse processo. Pode passar para a próxima. Aí foi a classificação que a gente fez, né? São as categorias que o Sotero tem na mente dele, que ele coloca, que são as coisas dos índios, as coisas dos velhos e as coisas das matas, né? A gente categorizou tudo aquilo no sentido e na formação em que ele colocou, e que ele sabe, porque ele separou tudo isso e tem um sentido para essa coisa. E aí todos os objetos que tem na catalogação normal, na categorização da museologia, o Sotero tem uma forma de categorizar isso também, que foi o que nós permanecemos com isso, que são as coisas dos velhos, as coisas dos índios e as coisas das matas, que é uma categorização que ele fez e que nós permanecemos na formação dos meninos, e que eles são formados para explicarem, né, para fazer essa formação também, além da formação da museologia tradicional, que chama aí, que tem na universidade. Pode passar para o próximo. O movimento ele entra dentro das mobilizações étnicas, né, do movimento Canindé,
Nós queríamos aprender várias outras técnicas também, da museologia social, da própria museologia indígena, com os parceiros também, da museologia formativa desses processos da academia. E aí, né, uma das coisas que aconteceu, nós começamos a conhecer várias outras pessoas importantes também. Nós tivemos uma formação dos gestores dos museus indígenas, na qual o povo Canindé participou, foi com o professor Hugues de Varrini, né, aqui no estado do Ceará, e deu uma formação para os meninos do núcleo também. Outra dos gestores foi o professor Mário Chagas, que esteve aqui no estado do Ceará também, fazendo uma formação com os gestores dos museus indígenas também. E aí, né, o próprio movimento nasce em torno de se criar uma rede entre os museus indígenas, porque daí a gente começa a se conhecer os indígenas do Brasil e saber que existem várias iniciativas também. E aí é de onde nasce a ideia de se criar uma rede nacional entre os indígenas, entre os povos indígenas do Brasil, que tem museus, né, e iniciativas museológicas. E aí nós criamos a Rede Indígena de Memória e Museologia Social, que é onde a nossa instância se reúne, né, todos os anos, dentro dessa própria formação desse processo. Pode passar para a próxima. Bom, aqui eu vou terminando a minha apresentação. Gostaria de ler, né, essas duas introduções de duas lideranças do nosso povo. O primeiro de cima é o Cacique Sotero, né, que é o mestre da cultura indígena da nossa comunidade, criador e fundador do Museu dos Canindé, quando ele diz que o Museu Indígena é um grande alimento para nós todos no Brasil. Isso aqui é um descobrimento cada vez mais com a nossa história. Museu grande é um grande alimento para todos nós estamos se alimentando por ele e vamos nos alimentar cada vez mais. E aí eu trago, né, a palavra do Cícero Pereira, que é uma definição de museu para os Canindé, onde a gente trata todos os dias e todas as horas, dentro dessa formação, que ele diz: o museu para os Canindé é bisavô, é avô, é pai e é mãe, porque a história deles, a história que tinha lá atrás, é o que a gente tem aqui. O museu para os Canindé é vida. Nós gostamos do museu o tanto que a gente gosta dos pais da gente, porque aí tem um pouco do retrato, da imagem de tudo. Tem a imagem do Peba, tem a imagem do pote, que foi feito antigamente. Tudo ali foi um retrato dos nossos antepassados. Retrato de quem construiu aquela história. Então, é um pouco da história do Museu dos Canindé, o envolvimento que tem se dado com o movimento museológico brasileiro ao longo desses anos, né, dentro dessa construção social, principalmente uma construção onde possa dar o bem viver, uma vida digna, uma transformação social para as populações indígenas, onde a gente possa viver, né, e se compartilhar dentro desse processo, porque, como diz nosso professor, uma museologia que não serve para a vida, ela não serve para nada. Então, nós temos que construir uma museologia, um museu que sirva para a vida e que dê sentido às futuras gerações. Então, aí, muito obrigado. Um abraço para o professor Mário Chagas, professora Marcele, para todos que estão aí, professora Maristela, né, que estão aí nesse momento, né, e dizer que estamos juntos na luta de uma museologia social, né, que dê vida para nós todos aí, e que estamos juntos. Um abraço a todos e muito obrigado aí pela compreensão.